Nesta aula, nós iremos preparar o vídeo para começarmos a utilizá-lo em softwares de câmera tracking e tudo mais. Eu vou utilizar aqui o After Effects para importar esse vídeo e exportar uma sequência de imagens. Vocês podem utilizar qualquer software de edição para isso. O After Effects é um programa de composição. Eu estou utilizando ele, pois é fácil fazer aqui também. E na hora da composição nós iremos utilizar o After Effects. Então, assim nós resumimos essa etapa no mesmo programa. Eu vou importar o meu vídeo aqui no After. Para isso, após eu abrir o programa, ele vai estar mais ou menos com essa cara. Ou eu dou um clique duplo aqui na área de projeto. Posso importar meu vídeo. Ou eu venho em File, Import File também. Ao importar o vídeo, ele entrará aqui na aba do projeto. Eu vou clicar no vídeo e arrastar sobre este pequeno botão aqui para que ele crie uma composição com esse vídeo. Muito bem. Então esse botão aqui chama criar nova composição. Então agora eu tenho aqui o meu vídeo em uma composição. Pressionando a tecla 0 do teclado numérico, eu faço um preview desse vídeo. Você pode apertar a barra de espaço também, se estiver utilizando Mac ou outra plataforma. E após carregar toda essa linha verde aqui do preview, o vídeo será exibido. Então, nessa etapa nós vamos ver se o vídeo está tudo ok. Caso necessário, faremos cortes no vídeo e tudo mais. Então, essa etapa nós vamos analisar se realmente a qualidade do vídeo está boa, está ideal para o efeito. Eu vou alterar aqui a resolução da minha visualização para Full. Assim eu vejo o meu vídeo em qualidade final. Como vocês podem ver, não tem um grão excessivo. O grão da imagem, eu vou adicionar aqui um efeito para mostrar. Então, por exemplo, se a sua gravação estiver desta forma, com bastante ruído, ela não servirá para o efeito. Então, por isso que eu falei, escolha um ambiente bem iluminado e uma máquina de qualidade para executar essa gravação, para que não fique com ruído dessa forma, e sim uma imagem mais limpa, mais nítida. Muito bem, então aqui eu já tenho o meu vídeo importado no After Effects. Se eu quisesse cortar o vídeo, por exemplo, quero só esta área, eu posso mover o cursor aqui na timeline até a área onde eu quero, pressionar a tecla B, ir até onde eu quero também, pressionar a tecla N, e ao clicar com o botão direito aqui na área de trabalho, na Work Area, posso escolher a última opção para ele cortar o meu vídeo somente nessas áreas. Aqui eu vou trabalhar com esse vídeo inteiro. Então eu tenho um vídeo aqui de 18 segundos, de 0 a 18, posso ver aqui na minha timeline. E algo muito importante agora, clicando aqui em projeto e selecionando o nosso vídeo, não a composição, o vídeo mesmo, eu posso ver algumas informações básicas. Uma das mais importantes que nós iremos utilizar é a taxa de frame rate. Então eu tenho um vídeo aqui a 30 frames por segundo. Esse é o frame rate ideal para se trabalhar no Max. Não exatamente 30 frames, mas são frames redondos. Então, se o seu vídeo tiver, por exemplo, 29,97 frames por segundo, ele pode dar algum problema na hora de trabalhar no 3ds Max, ou principalmente na hora de criar a câmera tracking, pois depende da duração do seu vídeo. Em um determinado momento vão faltar alguns frames, já que os dois softwares eles trabalham com taxas redondas de frames, então ou 25 frames por segundo, ou 24, ou 30. Então, se o seu frame rate for de 29,97, você pode diminuir ele aqui na sequência para 25, para que fique um número redondo, sempre abaixo, para que não corra o risco de duplicação de frames. E para fazer isso, você está aqui com o seu vídeo na sua composição, você pode dar um clique com o botão direito no nome da sua composição e entrar aqui em Composition Settings. E aí nós temos aqui todos os parâmetros dessa composição. Então o meu vídeo ele está em formato HD. Eu gravei ele originalmente em Full HD, mas eu diminuí ele para HD para agilizar o processo de render e tudo mais, para ficar mais rápido esses vídeos. Então eu tenho aqui a minha gravação original em HD,
a minha composição também está HD. O aspecto do pixel é quadrado, então eu tenho aqui 1.0 aqui também. Depende da gravadora, da câmera que você utilizar para gravar, ela pode vir em 0,91. E aí você deverá efetuar as alterações necessárias aqui para que seu vídeo seja exportado de preferência em Square Pixel. O frame rate agora. Então o meu vídeo aqui ele já está em 30 frame rates. Se eu tivesse um vídeo, por exemplo, gravado a 29,97 frame rates, então eu teria que alterá-lo idealmente para 25, para a taxa de 25 frame rates por segundo. Dessa forma, eu garantirei que ele terá um número redondo de frames e que nenhum frame será repetido para compensar. Então, por exemplo, se eu tivesse o meu vídeo a 29 e passasse ele para 30, pode ser que funcione, pode ser que algum frame intermediário se repita e às vezes um único frame repetido já pode levar a uma má criação do camera track, da captura de movimento da câmera. Então estou utilizando aqui um vídeo com a taxa de frames redonda, 30 frames por segundo. O meu vídeo tem a duração de 18 segundos. Esse um frame a mais aqui é porque eu alterei os frame rates, então ele tenta compensar. Mas a duração do meu vídeo é de 18 segundos. Você não pode... não que você não possa, mas é legal trabalhar com vídeos curtos, então até no máximo 20, 30 segundos estourando. Se você trabalhar com vídeos de 1, 2 minutos de duração, é muito fácil a câmera se perder na leitura, na hora de fazer a leitura de movimento, no buju da câmera. É muito fácil de não funcionar, ou principalmente de levar horas a cada cálculo que você for fazer, ou render. Você tem que levar em consideração que 18 segundos a 30 frames por segundo equivalem a 540 imagens. Então, se você for calcular aí, por exemplo, cada frame, cada imagem no render do 3D dá 6 minutos aí de render. Multiplica 6 minutos por 540 imagens, você verá que dará horas de render. E imagina se você estiver fazendo um vídeo de duração de 1 ou de 2 minutos, já que 2 minutos equivalem a 3.600 imagens para renderizar, para processar o movimento de câmera e tudo mais. Então eu estou até fazendo aqui um vídeo um pouco longo, mas para o tutorial eu acho que ele será bem legal essa duração. Muito bem, então garantindo que o meu vídeo está com uma taxa de frame rates redonda, seja 25 ou 30, eu posso exportar esse vídeo. É claro, se necessário nós faremos os cortes aqui, vocês farão, tal. Então, meu vídeo aqui ele já está cortado, já está com o frame rate configurado, ele está com uma boa qualidade de imagem. Não existe mágica, então no sentido de, se a sua câmera gravar uma imagem com uma qualidade ruim, se a sua imagem for originalmente pixelizada, mesmo estando em full aqui a visualização, ou exagerar bem aqui. Então, se você tem uma imagem toda pixelizada ou uma imagem com muito ruído, muito grão, você não consegue magicamente transformar essa imagem em uma resolução ideal para trabalhar. Então aí o problema é mesmo rever o método de gravação que você está utilizando, o equipamento que você está utilizando para gravar o vídeo. Muito bem, então com a minha imagem preparada aqui, eu vou pressionar as teclas Ctrl M, ou com a composição selecionada, eu vou clicar em Composition e Add to Frame Queue. Tecla Ctrl M de atalho. Então eu vou jogar o meu vídeo aqui na área de render do After Effects. Agora eu vou clicar aqui onde eu tenho o Output Model em Lossless. Eu vou clicar e alterar aqui o formato para PNG Sequence. Então eu vou exportar uma sequência de imagens em PNG. Muitos me perguntam por que eu trabalho com sequência de imagem. Tanto o vídeo quanto na hora de renderizar algo no 3D Studio Max, se você trabalhar com um arquivo fechado, uma que sempre terá passos de compressão. Então, se eu for exportar um AVI ou um Movie aqui, eu terei uma compressão muito grande desse arquivo, depende do codec que eu utilizar.
E também alguns softwares não trabalham muito bem com determinados formatos. Então o Buju, por exemplo, depende do codec que estiver utilizando o AVI, ele não aceita o vídeo em AVI. O 3D Studio Max não aceita também um WMV, por exemplo, com algum codec específico. Então a sequência de imagens é quase garantia 100% de que qualquer software de computação gráfica, de composição e de edição vai aceitar. Também a sequência no formato PNG é uma garantia de que você não estará perdendo muita qualidade na questão de compressão da imagem. O JPEG você tem imagens mais leves, mas você já tem uma perca de qualidade, não tão significativa, mas tem uma pequena perda. E então, para mim é muito melhor, tem muitas vantagens, muito mais vantagens trabalhar com sequências de imagens do que com arquivos de vídeo. O arquivo de vídeo é só na hora de exportar o seu vídeo final. Então eu configurei aqui para uma sequência de imagens PNG. O meu vídeo será exportado já nas configurações determinadas da composição, então a resolução em HD, a taxa de frames a 30 frames por segundo. Aqui no formato da minha imagem eu não tenho nenhuma compressão nesse PNG, então vai ser uma qualidade bem legal de imagem. Vou dar OK. E agora é legal nós clicarmos aqui na saída do meu vídeo e criar uma pasta, pois será gerada uma sequência de imagens. Então serão 500 e tantas imagens que terão que ser salvas no computador. Então eu vou criar uma pasta aqui, sequência PNG, para que essas imagens não fiquem soltas. E vou salvar dentro dessa pasta aqui, gravação, tuba, curso. E ele vai gerar uma sequência numérica aqui das imagens. Eu vou deixar apenas tuba, underline, vídeo. Muito bem, então eu vou exportar essa imagem PNG, clicando em salvar, clicando em render, ele começará essa exportação. E na próxima aula nós faremos a captura de movimento dessa câmera no Buju.